Bem-vindo ao podcast Uma Mesa no Deserto. Esse podcast que é para você, discípulo de Jesus e que gosta de fazer discípulo de Jesus. Estamos aqui hoje do Tennessee, mais uma vez, sentados à nossa mesa com o nosso grande amigo, pastor Rogério Teixeira. E sua esposa está ali atrás das câmeras. Que alegria ter vocês aqui. Deus trouxe vocês aqui nesse momento em que a gente está começando a primeira temporada desse podcast para a gente conversar sobre esse assunto tão especial. Somos amigos há muito tempo já agora. Nos conhecemos ali no começo dos anos 2000, em Brasília. E me conta um pouquinho para as pessoas conhecerem da sua trajetória, onde você nasceu, cresceu, quando casou. Conta um pouquinho. Então, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Me converti ali quando eu tinha 10 anos de idade, na Igreja Batista em Niterói, uma igreja bem grande, bem conhecida na época. Venho de uma família muito simples e fui desenvolvendo a minha vida cristã. A igreja me ajudou muito, né, em todos os aspectos, assim, até mesmo na questão de propósito, né? E tive um emprego público, acabei mudando de cidade, né? Fui para São Paulo primeiro, depois fui para Brasília no final de 99 e início do ano 2000, que foi onde conheci o Ministério Grão de Mostarda e também passamos a conhecer vocês, né? Nos casamos por causa da igreja, crescemos, eu e minha esposa crescemos juntos na igreja e nos desenvolvemos ali nosso relacionamento e nos casamos nessa mesma igreja, né? E com isso tivemos nossos 3 filhos, 3 homens, 3 rapazes. Hoje já temos um que é casado, né? E o Ministério Grão de Mostarda assim me ajudou muito em vários aspectos do meu ministério, né? Graças a Deus. Muito bom. Mas assim, como é que você veio chegar a estudar, morar um tempinho no Tennessee, Johnson City? Isso tem muito a ver com sonhos. Eu lembro ali na minha adolescência que, ouvindo o pastor lá da nossa igreja, ele tinha estudado em Dallas, nos Estados Unidos, feito, se eu não me engano, mestrado, e ele falava muito, e aquilo foi como se fosse uma chama no meu coração, um desejo. Ali criou um desejo de um dia poder estudar, porque eu gosto de estudar, fiz teologia, fiz o curso de bacharel em teologia. E quando eu fui para o Ministério Grão de Mostarda no ano 2000, se eu não me engano, em 2001 ou 2002, eu viajei com o pastor Irã, que é o presidente do ministério, e ele tinha estudado aqui no Tennessee. E ele tinha um sonho também, que era trazer algumas famílias para o Tennessee, no seminário onde ele estudou, para fazer o curso. Isso em 2001, 2002. E aquilo inflamou o meu coração e eu falei com ele, pastor Irã, esse sonho não é só seu, eu também tenho um sonho de estudar fora. Então vamos unir os nossos sonhos e quem sabe esses sonhos se tornem realidade. E aconteceu isso em 2010. 2010, eu com toda a família, nós viemos para cá, para os Estados Unidos, para o Tennessee. Muito bom. Vieram estudar no mesmo seminário que o Bruce estudou, anos antes, né? Bruce também muito amigo de pastor Irã, e aí toda a conexão. E aí, você passou 4, 5 anos, né? 5 anos no total. Estudando. E aí escreveu uma tese no final? Isso, exatamente, escrevi uma tese que também está muito relacionada a coisas de infância, né? Que eu lembro que quando eu me converti, você falava muito em céu, né? A gente naquela época falava muito em céu. E falava-se que ia ter cânticos, que ia ter muita coisa boa. Mas eu não ouvia falar sobre comida. Eu era conhecido quando criança de uma... Tem alguma coisa errada. de um garoto que comia muito. E eu comia bem, gostava de tudo, né? Nunca tive problema com comer, né? E aquilo me intrigava, porque eu falei, será que esse céu não vai ter comida? Então acho que não vai ser tão bom assim como as pessoas estão falando. E a minha tese é justamente isso, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu brinquei. Na primeira reunião eu falei, gente, eu fui estudar nos Estados Unidos, né, um investimento até bem alto, para chegar no final escrever sobre comida. Mas na verdade é muito mais profundo do que isso, né? As refeições, a mesa, ela tem uma profundidade muito grande, a gente encontra muita teologia, né, quando a gente pensa na mesa e nas refeições, principalmente quando a gente entende o contexto daquela época, o quanto isso era
usado a questão da mesa, das refeições Sim. coletivas, né? Então, como é que é o título da tese? Então, a tese, eu dei o nome de Em Volta da Mesa, Refeições em Atos. Construindo a identidade dos primeiros cristãos. Eu usei construindo fora, mas dentro da tese, né, eu uso um termo que é forjar. Né, que eu gosto dessa ideia do cristão tendo sido forjado, como ali o ferro, né, algo muito forte, né, sendo trabalhado para que a identidade dessa igreja pudesse realmente impactar, como impactou tanto o mundo da época e até hoje. Sim. E agora essa palavra aí me lembrou do filme, né, A Forja. Isso. Que justamente tem a ver com o discipulado, tem a ver com o estilo de discipulado de Jesus. Ao redor da mesa, muitas vezes, trabalhando com seus discípulos, conversando, ministrando a própria palavra de Deus para forjar o caráter de Cristo neles, né? Isso, e essa questão de sentar na mesa, a gente, quem tiver a oportunidade de ler até, se Deus quiser, eu quero transformar num livro. Sim. Então aqui nós estamos já fazendo um pré-lançamento. É mais um sonho, né, que está sendo construído. E isso vem também porque quando a gente pensa ali, Jesus tratando o caráter dos discípulos, ele trata no sentido também cultural, religioso, tem todo um contexto. Então, a tese ela se baseou muito, né, na parte inicial do contexto da época do mundo mediterrâneo, as refeições como elas eram usadas, como que Jesus usou exatamente aqueles ambientes e aqueles momentos, também culturalmente, socialmente, porque as refeições elas trazem muito significado, elas dizem o que a pessoa é, como a pessoa, quais são as relações das pessoas, como é que elas se relacionam. Então fala muito sobre a identidade da família e os relacionamentos dessas famílias. E Jesus usou isso culturalmente até para confrontar, de certa forma, aqueles ambientes e mostrar para onde ele queria que seu povo fosse, ou seja, os seus discípulos fossem. E aí, lá em Lucas 14, por exemplo, fala um pouco sobre isso. Ou seja, Jesus sendo convidado para refeições, e aí ele exorta as pessoas. Quando vocês forem convidar alguém, não convidem as pessoas que podem retribuir. Porque naquela época era comum as pessoas convidarem para suas mesas, né, para suas refeições, pessoas que ali do mesmo nível socioeconômico, né, da mesma parte ali cultural. Então Jesus quebra isso, ele fala, olha, não convidem aqueles que podem retribuir. Pelo contrário, convidem os pobres, os coxos, os aleijados, e com isso Jesus está mostrando o quê? Apontando o quê? Uma inclusão no reino de Deus. A maneira como o reino de Deus deve funcionar, sem essa barreira, onde as pessoas devem ser generosas, sem desejar receber algo em troca. Sim. Então as refeições ela traz um pouco dessa questão de combate, né, à própria cultura e uma criação de uma nova cultura que Jesus estava fazendo. Certo, muito bom. E era cultural, né, daquele povo, muitas festas. Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Então Jesus era esse ser que, como nós, gostava de festa, gostava de casamento, gostava de comer, né? Gostava de sentar à mesa com todos, com seus discípulos, até com os publicanos, até com os pecadores, né? Agora, a questão cultural, acho que o brasileiro é muito sociável, gosta muito de festa, né? E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nós temos que criar dentro do povo de Deus essa cultura da mesa. Mas como é que está lá no Brasil? Como é que está essa questão? As igrejas estão sempre se movendo ao redor da mesa? Então, eu lembro que quando eu escrevi, primeiro eu escrevi um artigo, mais baseado em Lucas, que eu fiz Novo Testamento, a especialização no Novo Testamento, eu peguei vários livros, né? No caso, os evangelhos, eu peguei Lucas, e quando eu escrevi, fiz o estudo, eu escrevi o primeiro artigo que falava já sobre isso. Então eu vi a prática de Jesus. Aí você falou, né, que Jesus, por exemplo, era de festas, a ponto dele ter recebido um título, né, a gente pode dizer assim, um rótulo, né, como a gente costuma dizer,
de ser comilão e beberrão e amigo de pecadores. Olha só. Então a forma de Jesus comer demonstrava para que ele veio. Isso é interessante, né? Então na nossa tese a gente desenvolve um pouco isso, né? Mostrando para que a igreja veio. Então a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Então Jesus ele veio mostrando algo diferente. E aí a igreja também tem isso. Quando eu escrevi aqui, um dos meus professores falou: eu quero ver como você vai aplicar isso no Brasil. E aí eu pensei, de alguma forma nós já vivíamos isso. Nessa questão, a gente participa de uma igreja que tem pequenos grupos. Nossa família, por eu gostar muito de comida, a minha esposa também cozinha muito bem. A gente sempre se reunia em pequenos grupos, sempre tivemos lanches, e nesses lanches a gente via como as pessoas elas se abriam, compartilhavam a vida. Então a gente já percebia o quanto as refeições eram importantes. Então, antes mesmo de vir estudar aqui, eu já tinha isso um pouquinho assim, bem direcionado. A gente até tinha uma frase, foi uma palavra que eu escrevi em 2002, sobre esse texto, né? Chame aqueles que nunca foram chamados, ou seja, os aleijados, os coxos, né? E eu no final escrevi assim: pessoas que comem juntas, elas fortalecem os seus relacionamentos. Então isso foi pautando a nossa caminhada, né? E aí escrevi, e esse professor ele falou: quero ver como você vai aplicar isso no Brasil. Embora a gente já tivesse algo bem, vivenciando algo como isso, mas a nossa sociedade não tem jeito. Ela é uma sociedade diferente daquele tempo, que era mais comunitária, agrária, as pessoas conviviam muito próximas. A nossa já é diferente, consumista, de certa forma egocentralizada, individualista. Então, mesmo aqui nos Estados Unidos, que ainda não tem essa prática, no Brasil, embora a gente goste de festas, de banquetes, a gente ainda tem a questão cultural, que é muito forte do individualismo. Então a gente precisa continuar trabalhando essa área, né, de fazer as refeições, de juntar as pessoas, e a mesa e as refeições feitas juntas contribuem muito para que a gente quebre essa questão do individualismo e a gente possa ser mais sociável, possa realmente cumprir essa visão de Jesus, que é caminhar juntos, né, discipular e crescer juntos. Muito bom. Olha, tô doida para você fazer esse livro e a gente faz um outro podcast para realmente lançar. Sim, com certeza. Agora, o podcast chama-se Uma Mesa no Deserto, porque todos nós passamos por desertos na nossa vida. Jesus começou, né, antes do ministério dele começar, ele foi para o deserto, 40 dias. Então, conta pra gente um pouquinho de um deserto que você passou e de como Jesus te encontrou naquele deserto. Quando a gente fala assim de deserto, né, fala de muitas lutas, né? Então, na minha vida cristã, assim, geralmente, eu lidava bem, parece que eu tenho assim, um espírito muito positivo. Então, mesmo tendo muitas dificuldades, parece que aquilo não me afetava tão forte. Mas eu tive um momento muito difícil, que foi na parte profissional, como pastor, como cristão. No ambiente, as pessoas me conheciam como pastor. E foi um momento onde uma colega, né, uma amiga e uma irmã em Cristo, ela, por eu ter sido promovido, a gente tinha um certo mesmo nível, né, nós éramos analistas de sistema, e quando eu fui promovido, aquilo parece que gerou nela um descontentamento. E ela começou a me perseguir. Inclusive, eu tinha feito o casamento dela. Éramos amigos, sou muito amigo do marido dela. E houve uma perseguição muito grande. Onde a gente tinha praticamente 3 ambientes diferentes que a gente viajava para poder levar os sistemas e levar as informações, ajudar as pessoas. E nesses 3 locais, ela me difamava de uma forma muito ruim. Então aquilo ali foi me angustiando muito, foi trazendo muita dor para o meu coração por ver aquilo. E as pessoas até me perguntavam e viam o nosso relacionamento, nós parecíamos amigos, porque a gente conversava sobre as coisas de Deus. Ela me perguntava, só que depois eu ia vendo que ela ia disseminando, falando realmente mal, né? Não sei exatamente o que ela falava, mas aonde eu chegava as pessoas falavam: olha, fulano falou isso de você, a pessoa está destruindo a tua imagem, né, quem você é, profissionalmente, né? E eu tinha que agir normalmente. Então aquilo ali me trazia muita dor. E teve vezes que
né, pensa, chegava a ponto de eu ir para o banheiro, às vezes, chorar diante de Deus. Né, orar, né, em casa também a gente orava sobre isso, e foi um tempo, não foi um tempo pequeno. E uma coisa que eu fazia, e eu penso que foi isso que Deus me ajudou a atravessar. Quando Jesus fala, né, ore por aqueles que perseguem vocês. E eu orava pela promoção dela. Falava, Senhor, promove. Que eu sei que aquilo ali poderia provavelmente trazer um alívio para aquele momento de dor. E graças a Deus ela foi promovida, acabaram as perseguições, né, e eu fiquei assim mais aliviado. Mas foi um tempo assim que eu entendo aquele tempo ali como um deserto. E foi Deus realmente trabalhando o meu ser. E eu não revidei. Isso foi assim, algo que eu vi Deus realmente trabalhando o meu coração, o meu caráter como um cristão. Então, em todo momento, eu procurei orar por ela. Procurei... As pessoas não ouviu eu falar nada de mal a respeito dela. E não retribuí e não me justifiquei também diante das pessoas. Não tentei explicar quem eu era. As pessoas que me conheciam sabiam quem eu era. Elas não conseguiam entender como eu tinha uma amizade com a pessoa e a pessoa falando mal de mim. Entendi. Mas eu me mantinha como eu penso que eu deveria ser, né? Mas não foi fácil. Esse foi o meu momento de deserto. Eu penso que as palavras de Jesus ele me ajudou a atravessar exatamente com as palavras dele, né? Ore por aquele que persegue vocês. Muito bom, muito bom. Obrigada por compartilhar essa experiência, porque isso fortalece a gente, nos ensina, né? Nos ensina. Se passarmos por uma experiência semelhante, vamos saber orar por aqueles que nos perseguem. Obrigada por esse papo. Vamos marcar um outro assim que o livro sair. Sim, sim. E até mais, nós vamos dar um pequeno tempo aqui, esse é o último episódio desta temporada, e aí vamos fazer uma nova temporada com assuntos muito bons, todos pertinentes sobre a mesa, sobre o deserto, sobre a vida de pessoas que estão seguindo a Jesus. Queremos convidar você a tomar sempre esse passo. Siga a Jesus, porque esse é o melhor caminho.